Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque, meu amigo, eu não aguento mais tanta mentira, manipulação e descaramento por parte da imprensa, por parte de artistas, né, por parte do meio cultural e da militância. Mas a militância a gente ainda perdoa, porque são pessoas completamente ignorantes, massa de manobra, que com certeza nem leram o PL 1904 de 2024, que trata da criminalização, né, do crime de aborto, transformando em algumas circunstâncias em homicídio. Enfim, tu acha mesmo que essas garotas de cabelo verde, roxo, que estão indo para passeata, que os feministas que estão lá apoiando, vocês acham mesmo que esse pessoal lê o PL? Sabe do que se trata? Claro que eles não fizeram isso, é massa de manobra, meus filhos, não sabem nem que dia é hoje. Mais do que isso, vocês acham mesmo que eles leram a exposição de motivos do porquê que essa lei tem que ser feita? Extremamente razoável. Então eu vou falar algumas coisas aqui básicas sobre esse PL, sobre a questão do aborto. Sei que não é um vídeo nem um pouco popular aqui na plataforma, mas eu não me preocupo se eu vou queimar meu filme ou não, a essa altura. Desde que eu criei esse canal aqui, meu objetivo era sempre falar a verdade. Doesse a quem doesse, inclusive a minha reputação, né? E no final eu vou dar um recado fundamental para você que é homem, compreender bem com que tipo de pessoa você está lidando quando você então, enfim, trata esse tipo de assunto, cara, porque é uma red flag sinistra. Então ao final vocês sabem que dificilmente eu costumo ficar dizendo regras aqui nesse canal, prefiro sempre dar princípios. E aí cada um se orienta de acordo com aquilo que achar melhor. Mas ao final eu vou praticamente dar uma regra aqui que qualquer homem deveria observar se quiser ter um mínimo de felicidade aí ao longo da sua vida dentro de um relacionamento, se você ainda tensionar um. Então, senhores, algumas coisas que têm que ser ditas logo de início. Primeiro, no Brasil não existe hipótese alguma de aborto legal. Eu tô vendo a mídia falar sobre aborto legal o tempo todo, artistas falando sobre aborto legal, que querem proibir o aborto legal no Brasil. No Brasil não existe aborto legal. Ponto final. Ah, Duarte, mas eu ouvi falar que existem algumas hipóteses que a pessoa não é punida. Sim, meu filho, ela não é punida. O artigo 128 do Código Penal, ele não deixa de tratar como crime o aborto terapêutico, que é aquele que é praticado por médico para salvar a mãe, né? No caso é o chamado aborto necessário, e nem o chamado aborto sentimental, que é aquele que é resultante quando a mulher então sofre algum tipo de violência e fica grávida. Continua sendo crime do mesmo jeito. Eu sei que existe uma controvérsia doutrinária em torno da questão, não, ali seria uma exclusão de ilicitude. Não é exclusão de ilicitude. O tipo é claro, o artigo 128 deixa claro que não se pune, então a exclusão de punibilidade, e eu vou além, a exclusão da pena. Então continua sendo crime, mesmo que você adote um conceito tripartite de crime, né? Fato típico, ilícito e culpável, continua sendo crime, porque a gente exclui a pena e não é nem a culpabilidade. Enfim, de qualquer modo, então, a primeira coisa que tem que ficar clara, aborto no Brasil é sempre crime. Não existe hipótese de aborto legal no Brasil. Nós não somos tão incivilizados como alguns países da Europa e alguns estados lá dos Estados Unidos, por exemplo. Depois, qual que é o grande problema que as pessoas estão ignorando, né? O crime de aborto, quando ele é punível, não é descrito nos artigos a partir de quando esse aborto seria considerado um aborto e quando ele passa a ser um homicídio. Então hoje, por exemplo, tanto faz se a mulher retira a criança de dentro do ventre dela, se essa criança tem 1 mês ou se essa criança tem 9 meses. Se ainda não saiu de dentro da mulher, é considerado aborto. Ora, isso é um absurdo. Você não precisa nem ser muito inteligente para saber que isso é um absurdo. Aliás, a gente tem que repensar alguns títulos, nomes que a gente utiliza, que na verdade são eufemismos para coisas piores. Então, por exemplo, existe aborto? Não, existe homicídio. Desde o início é homicídio. Não existe esse negócio de aborto, é homicídio. O único aborto que existe é o aborto espontâneo. O que é o aborto espontâneo? É aquele em que a criança naturalmente se desliga do corpo da mãe e na maior parte dos casos acaba morrendo. No resto é tudo homicídio. Mesmo no caso do aborto terapêutico e no do aborto sentimental, é homicídio do mesmo jeito. Como eu falei, a diferença é que a lei não pune, ou seja, é isento de pena nesse caso, mas continua sendo crime do mesmo jeito. E por que isso? Porque a população brasileira historicamente sempre rejeitou o homicídio de uma criança no ventre materno, sempre. Isso faz parte da cultura brasileira, nós não queremos isso. Se você ler a exposição de motivos do Código de 40, você vai entender que o objetivo do legislador foi realmente excluir a pena, não foi nem fazer excluir a culpabilidade. E ainda vem gente me dizendo que ele está querendo excluir
exclusão de antijuridicidade? Né? É forçar a barra demais. Então vejam, esse é o grande problema. Você não tem um marco temporal de a partir de quando deixa de ser aborto e passa a ser um homicídio. E é exatamente isso que o PL quer resolver. Quando se estabelece que a partir da 22ª semana, ou seja, por volta do 5º mês, o feto já é viável, existe uma razão de ser. E que razão de ser é essa? Se essa criança, né, e eu chamei aqui de feto pelo vício, na verdade não é um feto, é criança. Feto é outra palavra que a gente tem que abolir do nosso dicionário. Então, quando a criança está com 5 meses, ela já é viável fora da barriga da mãe. Então, claro que é um homicídio. Claro que nesse caso é homicídio, não tem nem o que se discutir aqui. Se fosse pela minha perspectiva pessoal, meu amigo, tinha que ser homicídio desde o primeiro dia, porque eu compartilho da perspectiva de que a vida entra na concepção. A alma, ela ingressa quando o óvulo e o espermatozoide fecundam, né? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, naquele exato momento a alma entrou ali, então já existe vida. Ponto. Então, se dependesse de mim, era homicídio desde o primeiro dia. Mas enfim, então veja que esse projeto ainda é muito conservador, é muito liberal. Não tem nada de conservador aqui, porque só a partir do 5º mês passa-se a presumir a viabilidade da vida. Então vejam, se mesmo que você queira tirar uma criança a partir do 5º mês, ela é viável. Claro que isso aqui em boa parte é uma resposta àquela postura do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Alexandre de Moraes, que anulou uma resolução do Conselho de Medicina que proibia a sistolia fetal a partir da 22ª semana, exatamente porque a criança passa a ser viável. Então é óbvio que, veja, no nosso ordenamento jurídico, matar alguém sempre foi crime de homicídio. Eu não entendo porque as pessoas estão tão chocadas agora. Como eu falei, é manipulação da mídia, é gente ignorante que não leu o PL. Então o que o PL quer estabelecer é isso. A partir de quando vai ser aborto e a partir de quando será homicídio. É basicamente isso que o PL está fazendo. E aí tem uma questão, então, que essa também tem gerado muita polêmica, né? Que seria o aborto no caso da questão sentimental, quando a mulher sofre violência. E muita gente, né, caricaturando, porque a pena da mulher vai ser maior do que a do sujeito que praticou a violência. Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então quer dizer que a mulher foi lá vítima de violência, ficou grávida. Ela vai levar 5 meses para decidir tirar a criança? Pelo amor de Deus, porque antes disso, o aborto sentimental continua sendo válido. A imprensa está mentindo, os artistas estão mentindo. O aborto não vai deixar de existir no caso sentimental e muito menos o terapêutico. No caso do aborto terapêutico, inclusive, não tem nem limitação. Pode ser o 8º mês de gestação, o 9º mês de gestação. Se o médico constatar que tem risco para a mãe, infelizmente, o médico vai cometer um crime, mas que não vai ser punido pelo nosso ordenamento jurídico. Vai poder ali tirar a criança, mesmo que, enfim, a criança acabe morrendo. Então, no caso do aborto terapêutico, nem muda nada. Agora, no caso do aborto sentimental, pelo amor, né? Sofreu violência, vai demorar 5 meses? Qual que é o grande problema, né? E aí, antes de falar do problema, deixa eu falar de mais uma exceção. No caso das crianças que vão ser, enfim, violentadas, vão ficar grávidas. Teve um caso famoso aqui em Santa Catarina, acho que no ano passado, ou foi no ano retrasado, não lembro, de uma criança que ficou grávida, e aí as pessoas sempre marginalizam, né? O homem que foi lá e fez isso. Aí quando descobriram que era outro adolescente, o pai da criança, aí abafou o caso. Por quê? Porque é um bando de hipócrita. Porque quando a gente fala do problema de sexualizando criança e sexualizando adolescente, aí esse pessoal não fala nada. Bando de hipócrita. Agora, na hora que é pra usar, não, olha, criança não engravida. Não engravida, mas fica dançando funk, né? Não engravida, mas pode sair tendo relação sexual com o mundo inteiro, porque isso é empoderamento. Não vão reprimir as crianças, né? Então, bando de hipócritas. Mas mesmo nesses casos, se a criança ficou grávida, até a 22ª semana vai poder ser realizado o aborto sentimental decorrente de violência do mesmo jeito. E aí eles vão criando exceção em cima da exceção. Mas tem criança que vai ficar grávida, mas não vai ter coragem de falar para os familiares. Meu amigo, se tu tá numa família que a tua filha não tem coragem de te falar isso, arque com o ônus então de ter que aceitar a criança. Ponto. Se até o 5º mês de gravidez a criança não teve coragem de falar para os pais e os pais não perceberam mudança nenhuma na filha, desculpa. Então arquem com as consequências de ter que receber o neto de vocês aí. Se for o caso, depois dá para adoção ou faz qualquer outra coisa. Agora, o que não justifica é ir na exceção da exceção para criar uma regra que vai permitir o quê? A morte indiscriminada de criança. Agora, no que diz respeito a essa questão, então, da violência, qual que é o grande problema? Porque quando essa possibilidade de isenção de pena, né, esse crime que é isento de pena, que é o aborto sentimental, quando ele foi concebido pelo legislador de 1940, nunca que iria se imaginar uma mulher que tivesse sido vítima de violência chegando para tirar essa criança depois da 22ª semana.
Até porque era perigosíssimo naquela época um tipo de intervenção dessa. A mulher provavelmente morreria. Então teria que ser ali nos primeiros dias mesmo, talvez no primeiro mês no máximo. E veja, mesmo nessas circunstâncias, para que esse aborto sentimental ocorresse, você tinha que ter o registro de ocorrência e o exame de corpo de delito, para comprovar que houve então, né, o crime, que eu estou evitando citar o nome dele aqui, mas vocês já sabem qual que é. E depois, né, depois que tivesse comprovado tudo isso, aí sim o médico poderia fazer a intervenção. Com o passar do tempo e a evolução do pensamento feminista, do progressismo, começou-se a não exigir mais o exame de corpo de delito. Ora, mas é o exame de corpo de delito que comprova que houve o crime, né, que justificaria. Não, agora bastava o registro da ocorrência. Passando mais tempo ainda, começou-se a não exigir nem mesmo o boletim de ocorrência. Era simplesmente a palavra da vítima. Então vejam, é lógico que isso também é absurdo. Imagina, a mulher vai chegar lá com o 6º, 7º mês de gravidez, por algum motivo decidiu que não quer mais aquele filho. Ah não, eu fui vítima de violência. Pelo amor de Deus, é óbvio que isso não é razoável, tem que ser uma pessoa muito idiota para defender esse tipo de coisa. Então vejam, o PL vem para resolver esse tipo de coisa. Passou da 22ª semana, não interessa. Mesmo no caso de violência, vai ter que ter a criança, porque é homicídio, não tem que discutir aqui, não é aborto. Como eu falei, aborto é um termo eufêmico para disfarçar homicídio, ponto. Então vejam, todo esse estardalhaço, né? Ah não, o estuprador vai ter uma pena menor do que a... Não vai, eu duvido se vai ter alguma mulher que vai receber alguma pena além do mínimo legal de 6 anos por conta disso aqui. Mas não vai mesmo, meu filho. E tem mais, quando se fala então de criminalizar, aumentar as penas do cara que pratica esse tipo de crime aqui, aí não pode. Aí não pode, porque aí viola os direitos humanos. Quando se fala de castração química, alguns anos atrás falava-se de castração química. Ah não, isso é um absurdo, isso viola os direitos humanos. Ah, pelo amor de Deus, então vai tomar banho na soda, cara. Não vai tomar banho na soda, não dá pra discutir com esse tipo de pessoal não, é muita incoerência. Então vejam, é uma falácia. Agora aquele recado que eu queria dar pra finalizar o vídeo aqui. Meu amigo, você que é homem e tá ali conhecendo uma mulher eventualmente, que você acha que pode, né, ter alguma evolução nesse relacionamento, meu filho, pense o seguinte, você tem que saber qual que é a opinião dela sobre isso aqui. Se ela for uma pessoa favorável ao homicídio de uma criança que está no ventre dela por uma questão de conveniência, porque em algum momento essa criança se tornou inconveniente, seja qual for o motivo, meu filho, pense o seguinte, se essa mulher é capaz de pensar isso sobre uma criança que está dentro da própria barriga dela, do próprio ventre dela, imagina só do que ela é capaz se algum dia você se tornar um inconveniente na vida dela. Pensa comigo, você não precisa ser muito inteligente não. Pula fora, meu filho. Como dizem por aí, chuta que é laço, porque uma mulher que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de princípio, é inviável, é até perigoso você ter contato com um tipo de mulher dessa, porque ela é capaz de qualquer coisa. Repito, se ela acha que é um direito da mulher matar uma criança dentro da própria barriga, meu filho, imagina o que ela vai fazer com você. Porque como eu sempre digo nesse canal aqui, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que o Eterno proteja as nossas crianças.